Amém. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu evangelho é que nos traz, Senhor, o desenvolvimento da nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Faça, Senhor, com que a tua palavra não fique só no limite do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, mas que ela vá direto aos nossos corações pela eficácia do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, fala, que nós precisamos te ouvir. Amém. Amém. Essa é uma passagem bastante conhecida do Evangelho, bastante conhecida da palavra de Deus, e interessante, né? Precisamos entendê-la um pouco, né? Para aqueles que ainda não entendem. Davi, rei, num certo momento de seu reinado, ele decide ficar ali no palácio e desfrutar da sua comunidade, ao invés de estar na frente de batalha com o seu exército. E ao ficar ali, negligenciando a sua tarefa maior, ele olha do seu terraço, do seu palácio, e vê uma mulher famosa chamada Batseba, que estava ali tomando o seu banho, e ele olha para aquela mulher e logo o interesse vem, e ele não consegue dominar aquilo, faz com que aquela mulher venha até ele, e ele a seduz. Aquela mulher tinha um esposo, era a única mulher do esposo de Urias. Urias era um dos comandantes de seu exército, e quando Urias volta, Davi faz tudo para que ele volte para sua casa, porque a sua esposa tinha ficado grávida, para que ele pensasse que a gravidez era dele,
mas ele se negava a deixar os seus comandados, coisa que Davi deveria ter feito, e não voltou para sua casa. E Davi, não contendo êxito na sua estratégia de engano, ele fez com que Urias voltasse para a guerra e colocasse seus generais, os seus oficiais, colocasse Urias numa frente de batalha que ele não teria chance de sobreviver. Ou seja, ele o condenou à morte. Davi condenou Urias à morte. Urias morreu e Davi tomou Batseba como sua esposa. E assim ele continuou. Ele tinha outras esposas, concubinas, mas ele fez isso. O homem, Davi, o rei. Agora, quem vai confrontar o rei? Quem vai chamar a atenção de um rei? E aí Deus manda o profeta Natan ir até Davi para dizer aquilo que talvez ninguém tivesse coragem de dizer ao rei. E Natan chega com toda a sabedoria e diz, conta uma história, né? Essa história que vocês acabam de ver, que um homem rico que possuía várias ovelhas recebeu uma visita, e ele, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, ele decidiu pegar a do seu vizinho, que tinha uma única ovelha que ele cuidava tão bem, era a única ovelha dele, e decidiu pegá-la e oferecê-la. Davi logo se aprontou com aquele sentimento de justiça própria e disse da consciência dele, esse homem deve morrer, ele deve restituir. E aí foi a sentença própria dele, porque Natan disse, és tu este homem. Davi poderia mandar executar Natan. Davi poderia dizer, eu sou o rei, quem pode, mas Davi entendeu a confrontação. E ele disse, eu pequei contra Deus. E Natan disse, Deus te perdoou, mas você vai ter consequências do seu pecado, e essas consequências vão ser desastrosas. Seu filho vai, o seu próximo, que seria o filho de Davi, Absalão, que dominou e tentou matar o pai, tirar o trono do pai. Davi teve que sair fugido, e ele fez, aconselhado por seu conselheiro, aquilo que Natan já teria dito do que Deus falara. Ele montou uma tenda no terraço do seu palácio, e ali ele dormiu, vamos dizer assim. Ele teve relações com todas as concubinas de seu pai, todas as mulheres de seu pai, à vista de todo mundo. Todo mundo estava vendo o que ele estava fazendo, e fora outras coisas, porque o pecado, por mais perdoado que ele possa ser, ele traz as consequências. E o que eu quero dizer hoje aqui, e o tema que eu quero apresentar a vocês nessa mensagem, é algo que hoje parece totalmente fora de propósito, que é a confrontação. O que Natan fez é o que não só um profeta deve fazer, ou devia fazer, um pastor deve fazer, o que qualquer cristão deve fazer: confrontar o pecado quando você se depara com ele, de qualquer pessoa. Mas nesse mundo, nessa cultura do politicamente correto que nós vivemos, de onde qualquer coisa ofende, que você deve ter jeito para tudo e se esquivar de todas as suas responsabilidades, aonde a verdade se torna muito mais incômoda do que a mentira, porque hoje mentir é muito mais como, não incomoda tanto, mas a verdade incomoda. Confrontar parece um ato grosseiro, e ela se transformou, uma confrontação passou a ser algo feio na nossa cultura, algo sem propósito, algo sem educação, algo que muitas vezes tem uma denotação de aspereza, de dureza, de falta de educação, de desamor, quando na verdade a confrontação é
um ato de amor. Quem ama, confronta. Quem ama, confronta o pecado das pessoas pelas quais se diz amar. Porque aquele que não confronta o pecado do outro não está amando. Ele pode ser parte desse grupo do politicamente correto. Cada um tem sua vida. Eu vou orar, deixa Deus falar com ele de qualquer forma. Eu não vou entrar, eu não vou me envolver, eu não vou me meter nessa história, né? O amigo que diz que é amigo, mas que nunca confrontou o erro do amigo, nunca disse a verdade que aquele amigo deve ouvir e acha que é amigo. Quantas vezes nós deixamos de confrontar o pecado das pessoas que nos cercam? Quantas vezes parecemos indelicados, grosseiros, quando confrontamos o pecado das pessoas e dizemos para as pessoas diretamente que o que elas estão fazendo está errado e não é compatível ao princípio e o valor pelos quais eles dizem. Quantas vezes não fazemos isso para ter a conveniência de não perder a amizade, o relacionamento, e estamos nos furtando da nossa responsabilidade, porque isso não cabe apenas ao pastor, ao profeta, isso cabe a qualquer um de nós. Porque as igrejas hoje estão tão superficiais? Porque as igrejas hoje estão vivendo de maneira muitas vezes incompatíveis com o Evangelho de Cristo? Porque elas estão desprezando o Evangelho, sutilmente o Evangelho de Cristo, e passando a buscar outras coisas? Porque elas não estão sendo confrontadas no seu pecado. Parece-nos que é feio, não faz parte da modernidade, é psicologicamente improdutivo confrontar o pecado das pessoas, é exatamente o contrário. Por isso que as pessoas não crescem, por isso que as pessoas não têm o efeito necessário de que uma confrontação causa na vida das pessoas. Você imagina se Natan não confrontasse Davi? Se Natan não confrontasse Davi como aquele rei que Deus constituíra, um homem segundo o coração dele, e veja bem, não é o fato de eu ser eleito por Deus que eu vou me tornar perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores e lutamos contra isso o tempo todo. E não é o fato de eu ser o eleito que me faz perfeito, mas eu busco a perfeição a cada dia. Eu tenho exatamente o que nós chamamos de perseverança dos santos, ou seja, aquele que realmente foi eleito, que alcançou, que se apossou da fé salvífica, ele tem que andar em santidade, ele persevera, porque se ele não perseverar até o fim não será salvo. E essa perseverança ela vem da intervenção de Cristo por nós, da intercessão de Cristo por nós e da ação de intervenção de Cristo, usando também pessoas para confrontar o pecado daquelas que andam em pecado. Pecar faz parte da nossa vida, infelizmente, porque não somos mais escravos do pecado, nem dominados por ele, mas aquele que tem Cristo ainda vive na presença do pecado. Mas precisamos de alguém para confrontar essa história. Precisamos de alguém para nos ajudar a enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Foi isso que Natan fez com Davi. E muitas vezes com a coragem de arriscar a sua própria vida. Ele havia uma espada sobre a cabeça de Natan ao falar isso. É como se ele chegasse e visse a palavra: agora vamos ver se essa espada cai na minha cabeça ou não. Estava apontada para ele. Quando ele disse: você é este homem. Se Natan não confrontasse Davi permaneceria com o coração cada dia mais endurecido. E um coração endurecido não vai reconhecer o seu pecado, não vai ter arrependimento e vai achar que tudo é normal. Se acomodar com a sua vida pecaminosa. O problema não é eu pecar aqui ou eu pecar ali, o problema é eu permanecer no pecado e achar que é normal, que não tem problema algum.
ou eu tentar mascarar a permanência que estou no pecado, fazendo outras coisas que podem cobrir, mascarar o pecado que eu não quero deixar. Então Natan confrontou o que seria de Davi, o rei Davi, se Natan não tivesse confrontado. E o que será da vida das pessoas que nós amamos se nós insistimos em não confrontá-los, em não confrontar o pecado deles? Quantos pais não confrontam filhos? Quantos maridos não confrontam esposas e esposas não confrontam o pecado de maridos? Quantos irmãos não confrontam irmãos porque não é problema meu? Quantos pastores não confrontam o pecado de sua congregação para não ter a inconveniência de pessoas saírem de sua igreja, mas ter a conveniência de pessoas entrarem? Porque aquele pastor, ele ama mesmo, porque ele não confronta, ele não exorta, ele não admoesta, ele não confronta o pecado que eu estou, ele me ama. Não, ele não ama, porque a confrontação é um ato de amor. Se ele está negligenciando ela, ele não está amando. Se Natan não confrontasse Davi, ele não estaria tendo o seu papel de profeta e amando o rei Davi. Foi a partir daí que você pega no Salmo 51, quando Davi, depois dessa confrontação, se prostra diante de Deus, se quebranta diante de Deus, se arrepende diante de Deus, perde esse filho que morreu, mas continua ali orando, agradecendo a Deus e dizendo para Deus: a um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Pode me punir com qualquer coisa, mas não afasta de mim o teu espírito. Lava-me, purifica-me, pequei somente contra ti. O homem segundo o coração de Deus sabe que o seu pecado é acima de tudo contra Deus. Quanto nós temos confrontado as pessoas? Eu sei, por exemplo, que cada um de vocês, ou qualquer um de vocês, não vão ficar felizes com a confrontação. Imagina um de vocês dizer assim: olha, que legal, o pastor vai amanhã lá em casa me confrontar o meu pecado, estou ansioso por esse momento. Ninguém em sã consciência vai gostar de ser confrontado. Ninguém em sã consciência admite ter prazer na confrontação de alguém chegar e apontar para você e dizer: você está pecando, o que você está fazendo está errado, e não tem volta. Quantas vezes as pessoas vão pensar que eu, como pastor, não tenho amor porque eu confronto o pecado das pessoas, porque eu digo para a pessoa, falo: olha, a escolha é tua, mas você está pecando e as consequências virão. É você que escolhe. Quantas vezes as pessoas fazem escolhas erradas e depois vai deixar de dizer assim: mas o senhor devia me impedir de fazer. Eu não estou aqui para impedir, eu estou aqui para dizer para você: olha, você está em pecado. Você não vai impedir as pessoas de errar, mas você tem que confrontá-las e dizer: este caminho que você está indo é caminho de morte. Este caminho que você está indo afasta você de Deus. Este caminho que você está trilhando vai te levar para a perdição, para a destruição. Quantas vezes nós vamos fazer isso? Pare, pense, reflita na sua vida como você está adentrando essa cultura do politicamente correto. Quanto a igreja está vivendo essa cultura? Não fala muito, não admoesta, não exorta, não confronta o pecado das pessoas, nem fala muito de pecado, porque é desagradável apontar o erro do outro. Se eu fizer isso, as pessoas não vão ficar na igreja. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de fazê-lo, porque da mesma forma que eu estou vendo o pecado de alguém, a vida de alguém indo para o buraco, e eu estou vendo e não estou confrontando, eu serei cúmplice dessa derrota e destruição. Você também. Não caia na bobagem que é o pastor que deve confrontar o pecado das pessoas.
Eu sou apenas um cristão que frequenta uma igreja, eu sou parte do corpo. Se você é parte do corpo, se você é discípulo de Jesus, se você é servo de Deus, você tem que confrontar. Esse é ato de amor. E a palavra de Deus diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Se você quer dizer que ama o próximo, você tem que confrontar o pecado dele. Você tem que fugir dessa cultura acovardada e acomodada de dizer, não é problema meu, eu não vou fazer isso porque portas se fecharão, porque a pessoa vai se entristecer e vai cortar os laços de amizade comigo, porque a pessoa não quer ouvir. Mas você canta, né? Quero aprender a ouvir mesmo sendo aquilo que não quero. Preciso aprender a ouvir mesmo sendo aquilo que não quero. E quem vai te dizer? Então, muitas vezes a gente acha que está sendo muito crente ao dizer, olha, eu vou orar, eu não vou dizer, porque é tão ruim dizer para as pessoas, você não está tendo amor. É claro que eu não estou falando de franqueza, estou falando de verdade em amor. É quando você detecta que aquela pessoa está cega diante do seu pecado, diante do seu erro, está cega diante do trilhar do seu caminho, e você chega e confronta ela. Confronta o pecado dela. Você não está confrontando pessoas, está confrontando o pecado. Pode ser quem quer que seja. Então, um filho, um pai, uma mãe, quem quer que seja, confronte o pecado, diga, não, o que você está fazendo é errado, isso vai te destruir. Nunca se foi tão necessário entender isso, nunca se foi tão necessário perceber o quanto nós precisamos de Natãs na nossa vida, pessoas que confrontam o pecado que eu não enxergo, porque o cego físico, como eu sempre falo, ele sabe conscientemente da sua deficiência, mas o cego espiritual não enxerga a sua cegueira, não tem consciência da sua cegueira, ele acha que não é assim, ele precisa ser confrontado, porque se ele não for, ele vai endurecer o coração. E você sabe que tem pessoas que você convive, pelo fato de você não confrontar, você vai tentando de um jeito, de outro, tentando docemente agir, romanticamente, achando que isso é amor. Não, eu não posso fazer nada, eu estou tentando, porque senão a pessoa entra. Não, você não confronta, e aquela pessoa está cada dia mais com o coração endurecido, e chega a um ponto que, se Deus não quebrar, nada vai quebrar. Aquela pessoa assume aquela condição e acabou, o coração endurece e ele não consegue mais ouvir. O que Natã fez foi antecipar, através da direção de Deus, o endurecimento do coração de Davi. Se ele não confrontasse, Davi endureceu o coração. E o que seria de Davi? Ele ia perder o foco, ele ia endurecer o coração, ele ia começar a se adaptar, a se acomodar com o mal que ele via. Você vê que a reação dele foi imediata, ele tinha consciência do que é o pecado, mas ele não tinha consciência do pecado dele mesmo. Então não é só o fato de eu confrontar as pessoas, é o fato de eu permitir que as pessoas confrontem o meu pecado, é o fato de eu também confrontar a mim mesmo. O autoexame não é nada mais, nada menos, e o autoexame é algo que a Bíblia sempre nos ensina, nos instrui, nos exorta a fazer. Faça um autoexame, olha para si mesmo e veja em que pé está a sua vida, o seu coração. Se você está agindo corretamente ou não, se aquilo que você está sentindo tem veracidade ou não, tem sentido ou não, tem significado ou não. Então o autoexame é uma confrontação, eu confronto o pecado que eu estou cometendo e muitas vezes não estou admitindo. Às vezes a gente fica tão preocupado com as situações que nos cercam, com as circunstâncias que nos cercam, e não
não confrontamos a nós mesmos, não percebemos o erro de nossas vidas. E muitas vezes nos acovardamos ao confrontar o pecado do outro, sabe por quê? Porque não queremos ser confrontados. Esse é o motivo maior. Não é porque eu só ando no politicamente correto, é porque eu sei que eu estou pecando em muitas áreas, eu não quero e não gosto que me confrontem, então eu não confronto dos outros. Então eu vou fazer uma distorção, né? Porque aí as pessoas começam a pegar texto bíblico achando que não pode, né? Cuidado com o cisco do olho do outro, sem tirar a trave do teu. Por exemplo, eu não posso confrontar o ungido de Deus. Como não? Você tem o dever aqui, ó, o ungido de Deus, Davi, foi confrontado. Não tem ninguém que não precise e não possa ser confrontado diante do seu pecado. Nós temos um senso muito raso do pecado. Nós entendemos muito pouco do que o pecado tem feito nas nossas vidas, na vida das pessoas. Escravizado, destruído o coração interior das pessoas. E a gente fica, né? Não, se eu sou um bom filho, uma boa filha, eu não vou confrontar o pecado do meu pai, da minha mãe, não, porque aí eu fico de bem com eles, senão eles vão ficar com raiva, vai me dar problema, vai me dar trabalho. É incrível como a gente se acomoda e se acovarda diante disso. Se Natan não só correu o risco de ser incomodado, de ter trabalho, Natan correu o risco de perder a vida, tinha uma espada sobre a sua cabeça. E nós não confrontamos os outros porque a gente acha que aquilo vai nos causar problemas. E nós queremos evitar problemas. Então você vê uma pessoa se destruindo e você não diz o que é aquilo que está fazendo com ela. Você não é verdadeiro, você não confronta o pecado em si, né? Você prefere atuar no comportamento do que confrontar o pecado. Imagina você tendo 2 filhos pequenos, e aí você ouve o barulho da briga, e aí tá a briga comer feia, aí você vai para o quarto e vê os 2 se agarrando, brigando por causa de um brinquedo. Você separa, e qual é a sua ação como pai, como mãe? Peraí, porque vocês não podem brigar? Ele pegou meu brinquedo. Não, mas eu queria brincar. E aí você diz assim: peraí, de quem é o brinquedo? É dele. Quem pegou primeiro? Foi ele. Então dê para ele, seu senso de justiça está feito. Beleza, fiz o correto. Você não fez o correto. O problema não está na justiça. Aquela criança vai crescer com esse senso de justiça, mas não vai ter o senso de egoísmo e egocentrismo da sua vida. Você devia tratar não o comportamento, mas a fonte que produz esse comportamento de brigar, de disputar, que é o egoísmo do coração. O pecado não está só explícito no comportamento errado, mas no coração que promove esse comportamento. O erro que você deve tratar dos seus 2 filhos não é o senso de justiça. O que é dele, o que é seu. Você vai promover filhos que vão crescer egoístas e egocêntricos. O que é meu e acabou. Eu não compartilho, eu só dou quando eu quero. Ficou mais fácil para você separar e dar no senso de justiça e não confrontar o coração dos seus filhos. Nós fazemos isso todas as vezes. Nós não confrontamos o pecado dos nossos filhos, nós não confrontamos o pecado dos nossos cônjuges, nós não confrontamos os pecados dos nossos amigos, nós não confrontamos os pecados dos nossos irmãos, não confrontamos os pecados da nossa igreja, do pastor. Nós damos um jeito de agir no comportamento das pessoas, e o comportamento é fruto de um coração pecaminoso. Como nós falamos outro dia,
Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quem governa o teu coração? E o coração é que determina o seu comportamento. Não estamos agindo corretamente. Não estamos amando quando não confrontamos o pecado das pessoas. E não o fazemos porque somos interesseiros. Muitas vezes porque nos acovardamos não só de não querer perder a nossa conveniência, mas também de não querer ser confrontado na nossa deficiência. Aquele que confronta também está disposto a ser confrontado. Confrontar não é fácil. Como bater num filho pequeno e corrigi-lo, não é nada agradável, mas é necessário. É necessário. Então, o politicamente correto hoje faz com que você se desvie daquilo que deve ser feito. Então ninguém confronta ninguém, ninguém percebe o erro de ninguém, e assim nós vamos tocando a vida do jeito que vai dar, não segundo a consciência, mas segundo a conveniência. E o amor procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Não te diga que você tem fé se você não confronta e não é confrontado no seu pecado, porque se você, o que não confronta, não vive a conveniência e não a consciência, e sem, como diz o próprio capítulo 1 de Timóteo, no versículo 19, porque alguns, ao perderem a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Perderam a boa consciência, porque trocaram, substituíram consciência por conveniência. Já perdi muitos relacionamentos e tenho muito trabalho com alguns relacionamentos porque confrontei o pecado deles direto ou indiretamente, e as pessoas não gostam disso. O pecado faz com que seus olhos fiquem cegos e você não aceite a verdade em sua vida. A palavra de Deus diz que a verdade é que nos liberta, não o paparico, não a bajulação. Então, quando você não confronta a verdade, não confronta o pecado das pessoas, você está bajulando as pessoas e você está pecando, você não está amando as pessoas. Você vê o erro das pessoas que te cercam e você não diz nada. Olha o que o apóstolo Paulo fez com o apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos Pedro. Ele estava ali junto com os que não eram judeus, sentado, compartilhando. Quando ele veio chegando os judeus, ele se afastou daquele grupo e levou alguns judeus com ele, para os judeus não verem que ele estava ali sentado com quem não era judeu. Paulo o confrontou cara a cara, de maneira impetuosa, de maneira intensa. Paulo o chamou literalmente de simulado. E aí a gente vai ver lá na frente, quando Pedro se refere a Paulo, ele se refere com referência, não ficou a marca de Pedro de ofendido, de separação. Ele entendeu o quão grande e quão homem de Deus era o apóstolo Paulo, por ter confrontado até a sua vida. Então aquele que é de Deus, como diz o provérbio, ensina o sábio, mas sábio ele vai ficar, confronta o tolo e ele vai se rebelar. Não interessa o quanto as pessoas vão se rebelar contra você, contra mim. Interessa é que você foi responsável em confrontar o pecado dele e o afastar da destruição. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 20 diz: sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quando você confronta o pecado daquele que está no caminho errado, você está salvando ele da morte eterna, e você está se cobrindo a sua vida, a vida dele, da multidão de pecados que o envolvia. Veja a importância de confrontar o pecado das pessoas.
você fica assim: estou orando pelo meu parente, um dia Deus vai tocar no coração dele e ele vai mudar. Estou orando pelo meu amigo, um dia Deus vai tocar no coração dele e vai haver mudança. Mas você é incapaz de, ao ver que ele está vivendo o pecado, dizer: você está pecando e eu não concordo e não compactuo com isso. Quantos pastores hoje estão se acovardando e não confrontando o pecado da sua igreja? Porque tem medo de perder o membro, porque tem medo de ofender e ter uma família a mais saindo da sua igreja. Isso é conveniência, isso é irresponsabilidade. Não viva essa cultura do mundo, não viva essa cultura do politicamente correto. Eu não estou falando para você sair falando de qualquer jeito. Você vê que Natan foi sábio ao confrontar o pecado de Davi. Ele contou uma história e deixou Davi se sentenciar. Não foi Natan que o sentenciou, foi o próprio Davi que sentenciou. Natan fez o quê? Abriu os olhos do coração dele para que ele saísse da cegueira espiritual e ele confrontasse o pecado do outro a partir dele mesmo. Foi ele que se sentenciou. Digno de morte é esse. E já deu o quê? Tem que restituir 4, 5 vezes mais. Natan só teve que apontar: esse é você. Quantas vezes nós estamos vendo e vamos ver pessoas que nós dizemos amar, cometendo pecados, permanecendo no pecado, e nós não vamos confrontar. Não é problema meu. Igreja tem mania de achar que tudo isso é problema do pastor. Eu não é problema meu, eu sou só um irmão de igreja, eu sou só um parente. Pastor, a minha mãe está vivendo assim, o senhor não vai lá confrontá-la? Pastor, meu marido está vivendo assim, o senhor não vai lá confrontá-lo? Pastor, tem um irmão tal que está fazendo isso, tem que ser confrontado. O que é que você está fazendo? Mas eu não, porque depois a pessoa vai se ofender. Eu não, porque depois eu não sei como dizer e a pessoa vai virar as costas para mim, eu vou perder as minhas conveniências. Então, repense a sua vida. Você não foi chamado para viver uma vidinha boa, ficar salvo, sentado e satisfeito. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. Você foi chamado para ser voz de Deus e pregar o Evangelho aonde quer que você vai. O ID não é só para pessoas específicas, é para todo aquele que foi chamado por Deus. E fazer parte de pregar o Evangelho é confrontar o pecado das pessoas, porque é a única forma dela alcançar arrependimento verdadeiro e não perder a sua alma. Você diz amar, porque eu tenho um amigo que é muito amigo meu e ele se desviou, ele virou isso ou aquilo, ele era homem, não é homem mais, ela era mulher, não é mulher mais. Mas o que eu vou fazer? Foi uma escolha dela. Você está confrontando ele? Não, eu não posso, porque é uma escolha. Não, você tem que confrontar se é filho, se não é filho, se é amigo, o que quer que seja. Por quê? Porque se você ama, o que você quer para ele? A alma eterna é o melhor presente de todos. Você ama dizendo: tudo bem, não vou confrontá-lo, mas ele vai para a perdição, mas o que eu vou fazer? Você vai ser cobrado disso, eu vou ser cobrado disso. Se você andar nessa conveniência do politicamente correto, isso não faz parte da palavra de Deus. Mas Jesus, criaram Jesus tão cheio de romantismo, que parece que Jesus não confrontava ninguém. Esse Jesus que está aqui é fantástico, ele é muito romântico, mas não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, se chegasse nas igrejas hoje, teria que fazer um curso de evangelismo. Ele teria que fazer um curso de coach para poder pregar.
Ele teria que fazer um curso de como tratar as pessoas, porque não pode fazer do jeito que ele faz. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Jesus não passava a mão na cabeça dos outros, porque passar a mão na cabeça dos outros, essa conveniência não vai salvar a alma deles do inferno. E ele veio para quê? Ele veio para resgatar as almas e trazê-las para o céu. O que é que você está fazendo com as pessoas que você diz amar? Confrontar não é uma indelicadeza. Confrontar não é uma aspereza. Confrontar não é uma falta de educação. Confrontar não é uma coisa feia, desproporcional, desproposital. Confrontar é um ato de amor. Se você não está confrontando o pecado das pessoas, se você não está pronto a ser confrontado no seu pecado, você não ama e não sabe ser amado. Pense nisso, reflita nisso. Tem muita gente dizendo, não é problema meu. É problema sim. Nós não estamos aqui apenas para viver a nossa vidinha. Nós estamos aqui também pelo próximo. Nós somos responsáveis por todas as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Nós nos tornamos embaixadores de Cristo aqui na terra. Se você não está fazendo o seu papel, então isso serve para confrontar o seu pecado que você está pecando. Se você está politicamente correto, você está totalmente incorreto com Deus. Se você não faz para desagradar homens, você está desagradando Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar de ti, mas importa muito o que Deus pensa de ti. Aquele que não confronta, ele está se importando com o que as pessoas vão pensar dele. Ele está buscando reconhecimento das pessoas. Ele tem sua vida para agradar pessoas. Eu já vi muita gente dentro da igreja que, se eu sair com eles, as pessoas vão falar assim que eu sou um miserável pecador e terrível, e a pessoa é santa, porque é uma pessoa super agradável, super amorosa. Eu conheço pessoas que ela chega, você fica até, vamos dizer assim, num sentido humilhado, de tanto que a pessoa é agradável, tem só palavras doces, tem só sorriso e abraço. Essa pessoa nunca confrontou o pecado de ninguém, fica para o que é chato, fechado, rabugento, sério. Aquela pessoa vai ser sempre recebida. Eu gosto de estar do lado daquela pessoa. A pessoa só me abraça, só me aceita do jeito que eu sou. Ela não aponta erro para mim, ela não faz nada disso. Agora o outro não, porque lá, se eu tiver errado, ele vê, ele já vai encher a paciência. Misericórdia não serve para mim. Será? Não é assim que nós estamos vivendo? Essa pessoa vai receber os aplausos dos homens, mas deve estar recebendo e não está percebendo o desprezo de Deus. Vai chegar um dia que ele vai ouvir aquilo que ninguém quer ouvir, mas está lá na Bíblia. Jesus disse: Mestre, mestre, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, orei, operei milagres, fiz maravilhas. Ele diz: aparta-te de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente achando que é conhecido de Deus, quando Deus nem o conhece, ou nem o vê, porque Ele só quer agradar homens. Isso serve para vocês ou para mim. A igreja está nessa grau de imaturidade, de superficialidade, porque os pastores perderam a coragem e a responsabilidade de confrontar os pecados de seus membros, por conveniência. E se nós estamos substituindo, como no templo, quando foi roubado o ouro, e os escudos de ouro maciço foram trocados por escudo de bronze, nós estamos fazendo isso, nós estamos trocando o ouro pela bijuteria. E isso não é a mesma coisa. Então pense bem, reflita.
se você não será um irresponsável diante da pessoa que está do seu lado, por não confrontar o pecado delas. Se você não tem a capacidade de ser confrontado no seu pecado, se você é maduro o suficiente para ser confrontado e confrontar o pecado dos outros. A única forma de alcançar a fé verdadeira é também acompanhar do arrependimento verdadeiro. E a única forma de se arrepender verdadeiramente é sendo confrontado no seu pecado. É sendo confrontado no seu pecado. Não permaneça assim. Não permaneça assim. As consequências são desastrosas. E se você permitir que as pessoas, sejam elas crentes ou não, você não tem que só confrontar pecado de crente, você tem que confrontar pecado de não crentes também. Aquela pessoa pode não entender. Se aquela pessoa está agindo errado, você diz, você está agindo isso. Se você está fazendo isso é prostituição. Se você está fazendo isso é alcoolismo. Se você está fazendo isso tem um nome definido. Eu não compactuo com isso. Chegou a hora de crescermos, passou da hora e de voltarmos ao Evangelho de Cristo. O Evangelho é o espelho das nossas vidas. Só o Evangelho nos revela quem nós somos de fato. E o Evangelho é a lente como nós enxergamos o mundo. Chegou o momento mais oportuno de você voltar para o Evangelho e entender que no Evangelho ninguém vive por conveniência, mas por consciência. Quem ama, confronta. Quem ama, sabe conscientemente o seu papel diante do outro. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.